Esse é o corte de uma live do Colunas Tortas. Lives do Colunas Tortas, toda terça-feira, 10h30 da manhã, eu te espero lá. Influenciadora Nicole foi pra Bahia, fez algumas declarações que não pegaram muito bem e isso se transforma numa pauta pra gente dar uma olhada. Vamos ver aqui? Eu vou colocar o vídeo da Nicole, a fala que desencadeou um monte de coisa que a gente vai dar uma olhada aqui. Segue comigo pra esse fio da história. Oi, amizades! Gente, choques culturais que eu tive até agora. O primeiro que eu tô muito impressionada é o atendimento. Meu Deus, como aqui as coisas demoram. Não sei se é porque o pessoal é da praia, eles são tranquilos. Eu não sei o que acontece, só que a água de coco demora. Uma água normal demora, a caipirinha demora, o almoço demora, pra trazer a conta demora. Gente, aqui na Bahia demora pra tudo. Tudo. Eu tô indignada. Tipo assim, o atendimento é péssimo. Resumindo, acho que é o pior atendimento que eu já vi na minha vida, sabe? As pessoas não conseguem anotar o pedido. Depois que eles anotam o pedido, eles voltam, eles falam qual que foi o pedido mesmo. Isso quando eles voltam para informar seu pedido, já faz uns 30 minutos que você pediu. Eles ainda não mandaram pra cozinha. Gente, o atendimento aqui é horroroso. O que compensa é Deus pintou, né? Que Deus pintou. O atendimento aqui é horrível. Gente, eu não acho que eu tô ofendendo os baianos nesse vídeo. Mas como não foi a minha intenção ofender vocês, eu vou apagar. Assim, gente, essa é uma declaração que ela encosta em pontos que são classicamente estereótipos de baianos. Classicamente. Classicamente são estereótipos. E é óbvio que, por conta disso, acaba tocando em lugares que são mais delicados. Porque por mais que a pessoa ela não pense, ela não tenha dentro da cabeça dela o preconceito, por mais que ela não tenha na cabeça dela o preconceito, o que importa é o discurso, né? E o discurso é uma prática. E se o discurso é uma prática, o que importa é o sentido que esse discurso, enquanto prática, reverbera quando ele é praticado, quando ele é dito. Então você pode ter uma cabeça limpa, tranquila, sim, tranquila de nenhum preconceito do mundo, mas ao mesmo tempo, se o que você tá falando corrobora certo estereótipo, aí ferrou. Vamos continuar aqui. Continuo achando o atendimento aqui péssimo. O atendimento do Rio de Janeiro também é péssimo. Não estou falando mal dos cariocas. O atendimento é péssimo. Entendeu? Outra coisa. Mais do que isso, eu vou apagar também pelo Anderson que me convidou pra vir pro Afropunk. Mas eu quero deixar claro que eu vim com meu dinheiro, eu comprei as passagens, eu paguei meu Airbnb, eu não estou aqui fazendo média com ninguém, entendeu? Se eu quiser dar o eu dou, se eu não quiser dar o eu não dou. É assim que funciona, que eu tô aqui gastando o meu dinheiro. É assim, uma coisa é clara, né? Eu vi muita gente dizendo assim que ela não foi empática porque é turismo tal, né? Salvador, região turística, e ela não foi empática com os trabalhadores. Acho que não tem nada a ver com isso de empatia, né? Ela também é uma trabalhadora, a maioria das pessoas são trabalhadores, né? A pessoa ela cola no restaurante, ela quer fazer o pedido e receber o pedido. Eu acho que a coisa não vai bem por aí, não tem muito a ver com a empatia perante um garçom, mas talvez o que gera um incômodo, que muitas vezes é até difícil de descrever, é a reprodução de um estereótipo que já é famoso. Graças a Deus, fui convidada para uma festona muito legal, muito querida. Adorei as pessoas da festa, daqui também. Porém, o atendimento é horroroso. Você entendeu? Ninguém tá ofendendo a Bahia, eu tô ofendendo o atendimento. E aí, essas duas falas foram uma catapulta para diversos comentários e a gente vai ver alguns desses comentários. Porque, assim, eu acho que, assim, não tem problema nenhum em reclamar do atendimento de um lugar que você vai, né? Não tem problema nenhum. A Ruth, ela diz o seguinte, ó: sai de SP e acha que será atendido com a mesma velocidade? Se você for aqui em São Paulo, no litoral norte, o atendimento é mais lento. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, o universo é à parte. Tem uma coisa relacionada a isso. O atendimento em São Paulo, ele tem uma característica específica e eu vou colocar um vídeo pra gente dar uma olhada que talvez ele nos ajude a entender essa diferença que existe e que não necessariamente é melhor, mas é que a cidade ela funciona num ritmo diferente, que inclusive incomoda muita gente, apesar de agradar um paulista médio, né? Um paulistano médio, mas incomoda muita gente.
Mas assim, eu acho que não tem problema nenhum reclamar do atendimento de um restaurante ou outro. Pô. Quem nunca foi num restaurante e foi mal atendido, demorou pra ser entendido, demorou, depois o garçom chegou e falou, mas o que você pediu mesmo? Ou trouxe coisa errada e demorou o dobro do tempo. Acontece, coisas da vida, acontece, né? Acontece. Eu acho que a questão não é nem necessariamente a generalização, porque eu não gosto disso, dessas coisas de, não pode generalizar. Às vezes a generalização é um artifício linguístico para falar sobre algo que é específico e economizar nas palavras. E é super normal, super tranquilo. Eu acho que o lance mesmo é essa reprodução de um discurso do baiano preguiçoso, que é clássico e que ao mesmo tempo não bate com a realidade, né? Até porque a cidade de São Paulo, por exemplo, é uma cidade de São Paulo, que eu moro hoje, sou da Grande São Paulo, nasci na Grande São Paulo, moro hoje na cidade de São Paulo, é uma cidade que você tem, assim, ela é composta por nordestinos acima de tudo, né? Se fala de São Paulo, há italianos, judeus, né, imigração japonesa, portuguesa. Cara, São Paulo é, acima de tudo, construção de braços nordestinos, né? População nordestina, né? Minha parte de mãe é toda nordestina, por exemplo. Não é, e não é raro isso, né? Eu não sou um cidadão raro que tem parentes nordestinos. Vamos dar uma olhada nesse segundo vídeo. Esse segundo vídeo que eu vou trazer pra vocês, minha gente, é de um rapaz chamado Guer, que eu gosto muito do perfil dele e eu acho que ele tem umas sacadas legais, eu vou mostrar aqui. Esse cancelamento que está acontecendo com a Nicole me fez enxergar duas coisas. Para quem não tá sabendo, é porque ela esteve em Salvador e gravou esse vídeo que eu... Primeiro é o preço da autenticidade. Todo mundo fala que gosta de pessoas autênticas, que é o que as pessoas procuram. E aí, geralmente, quando alguém consegue crescer e agradar muitas pessoas sendo autêntica, basta essa pessoa fazer algo que desagrada ou falar algo que desagrada para daí a reviravolta acontecer e muita gente ir para esse lugar de achar que a pessoa fez a pior coisa do mundo. E ser autêntico e agradar todo mundo ou agradar o tempo inteiro é impossível. Eu acho que isso que ele tá falando aqui é a sina da pessoa que consegue crescer nas redes sociais, consegue fazer das redes sociais um trabalho, ela consegue fazer isso, mas ela consegue fazer a partir de opiniões que ela dá. Porque existe uma tradição brasileira da internet que é de você jogar pra Cristo qualquer um que fala uma coisa ali e outra aqui que desagrada, sabe? Que desagrada geral. De fazer com que a pessoa se transforme em infame, sabe? Que vire alguém para ser excluído, vire alguém para você dispensar. Que é um hábito muito estranho, né? Porque faz parecer que a gente espera que as pessoas digam tudo o que a gente quer escutar. E nem sempre é assim, né? Mas vamos continuar aqui, vamos ouvir. A gente precisa fazer as pazes com a ideia do gosto de fulano, mas fulano pode fazer ou falar algo que pode me desagradar. Gosto das coisas que fulano fala sobre tal assunto, sobre esse outro não. É claro que assim, às vezes passa do limite, aí não tem como, né? Fica mais desagradável, né? Mas tem muita coisa que não tem a ver com passar do limite, né? O comportamento na internet muitas vezes ele é conduzido a partir de ou uma identificação total ou somos inimigos. O segundo ponto é como a gente é ruim de comunicação, como a gente é incapaz de compreender que toda fala vem de um lugar. E isso vale tanto para quem está falando quanto para quem está ouvindo. Em São Paulo, que é muito provavelmente o país que mais está próximo desse ideal aí de produtividade... São Paulo é um país mesmo, pô. Viva os separatistas! Brincadeira, gente, brincadeira. Porque é o lugar onde, inclusive, nasceu a gíria corre para poder falar trabalho. É um lugar que lida com o consumo diferente de outras partes do país. O atendimento em São Paulo é rápido pelo seguinte: quanto mais rápido você atende uma pessoa, mais rápido ela vai estar satisfeita, vai desocupar aquele espaço que vai ser preenchido por uma outra pessoa, e num lugar onde tem muitas pessoas, como é São Paulo, quanto mais pessoas você atende, mais você vai ganhar. Corre é gíria para trabalho justamente por isso, porque quanto mais você corre, mais você faz dinheiro. Só que essa não é a lógica de todos os lugares, não só no Brasil, mas também no mundo. São Paulo é muito acelerado. E eu reparei isso quando eu me desliguei um pouco, né, do meu dia a dia em São Paulo e eu ficava na ABC, dentro da Grande São Paulo. Ficava na ABC, ou quando eu saía de São Paulo ia para outra cidade visitar alguém, ia para um evento em outra cidade, dá para você reparar que o ritmo é muito diferente. Você repara em tudo, até o ritmo de como se anda.
é muito comum em São Paulo as pessoas andarem rápido. Até as que andam lentamente estão andando rápido se comparado ao andar do cotidiano. Andar na rua, sabe? Andar do cotidiano, que costuma ser bem mais lento, bem mais tranquilo, bem mais gostoso, digamos assim, né? Você anda rápido sem nem perceber, principalmente em regiões que são de trabalho, assim, que tem bastante empresa, escritório, por aí vai, né? Eu tô de férias ou a passeio, eu vou me estressar menos se eu procurar entender o lugar e nessa de entender o lugar, procurar ali formas que sejam mais próximas do meu gosto, ou seja, conversar com as pessoas, saber que se tem um lugar que vai ser mais perto da experiência que eu espero ou não, do que eu tentar formatar essa experiência para o que eu estou acostumado. E do outro lado, de quem escuta a crítica, vale a gente pensar, isso faz sentido, isso foi uma opinião isolada, o que pelas redes sociais parece não ser, e entendendo a raiz da questão, se perguntar, isso é um problema pra gente ou não é? Porque se for, sempre tem solução. Se não for, deixa estar. Paciência. Só uma observação para quem nunca foi. As pessoas do Brasil e do mundo inteiro vão para Salvador e para Bahia de maneira geral, não é porque lá é ruim não, tá? Sim, convenhamos, né? Bahia tem calor, tem praia, tem gente, tem festa, tem restaurante, tem passeio. É claro que as pessoas não vão lá porque é ruim. É evidente, né, que... E assim, me parece óbvio que ela tá falando dos restaurantes que ela foi, né? Porque evidentemente ela não chegou lá e mandou uma do tipo assim, né? Eu fiz uma análise aqui dos locais em Salvador, eu baixei todas as avaliações do Google, baixei as avaliações de diferentes sites de avaliação, fiz uma média e consegui fazer uma análise sobre os problemas que existem no atendimento. É claro que não foi isso, né? Só disse, ó, minha experiência foi tal. Mas ela não usou literalmente essas palavras. E é óbvio que a linguagem não é literal meramente. Ela não é meramente literal. A gente fala muita coisa que não é literal. E a vida é assim, cara. A vida é assim. Tem que se acostumar com linguagem que não é literal. A vida é assim. Existem modos de você usar sua língua. Mas... me parece que o que pega mais, e eu volto a dizer isso, é essa reprodução de um certo estereótipo do baiano preguiçoso. Que isso isso é uma coisa bem complicada, bem... se enquadraria muito bem com o que estão falando, que é xenofobia, né? Se enquadraria muito bem. Escada rolante com esquerda livre, pra mim foi novidade. São Paulo é assim. Escada rolante, a esquerda tem que ficar livre. Exatamente isso, São Paulo é correria pra tudo, diz a Ruth, moro aqui, não recomendo. Eu adoro isso tudo. O Gol, bom dia Gol, me lembra quando vi alguém que eu seguia defender a ideia de que o bullying se justifica, dependendo do sujeito, praticamente a ideia de formação de caráter, com aspas. Considerei deixar de seguir. Nesse caso, ultrapassa um limite, né? Aí é uma parada bizarra. Vem cá, nega, deixa eu te dar uma dica de uma pessoa que vive em Salvador desde que nasceu, há 33 anos. Salvador é uma cidade turística, então quando começa o calor, Salvador fica lotada de gente. O Nordeste é um dos destinos mais procurados do mundo nessa época do ano. Quem está acostumado a viajar sabe que lugares turísticos estão sempre muito lotados. E lotado subentende-se que, na maioria das vezes, quando eu chegar em um restaurante, em uma praia, um shopping, já vai estar muito cheio e já vão ter outras pessoas a serem atendidas antes de mim. Agora, enquanto mulher preta e trabalhadora, todas as vezes que eu chego no estabelecimento e se por algum motivo eu ver um garçom sentado, eu acabei de chegar, eu não sei a quantas horas aquela pessoa está em pé, eu não sei se aquela pessoa está trabalhando sozinha, eu não sei quantas pessoas aquela pessoa acabou de atender e ainda vai atender antes de mim. Salvador não para. O transporte público da cidade começa cedo. Eu pegava o ônibus 5h20 da manhã, lotado. Sabe por quê? Porque quando você acorda, o seu pãozinho já está quentinho, já tem ônibus na cidade, o transporte por aplicativo também já está funcionando, tem policial na rua. Nós, baianos, gostamos de trabalhar. O que mais a gente faz aqui é trabalhar. Infelizmente, a gente lida com um poder público que remunera muito mal os trabalhadores que estão sobrecarregados, trabalhando demais, ganhando muito pouco e ainda tem que dar com faniquito de gente que acha que o mundo circula em torno do seu próprio ego. Porque é complicado, né? Você tem uma experiência ruim e você taxa uma população de preguiçosa, aí é bem complicado, é realmente bem complicado. Então, sabe o que eu sugiro para vocês que vêm para Salvador, para Bahia, para o Nordeste? Valorizem aquele trabalhador que está ali, cansadíssimo, ganhando uma merrequinha e ainda ouvindo gente sem noção, para não falar coisa pior.
reclamando de um atendimento que demora, num lugar lotado, com pouquíssimos funcionários. Eu não sei quando é que a gente começa a se perder como classe trabalhadora, como gueto, como favela, como periferia, como preto, como preta. É que aí é uma questão de consumidor, né? Aí tá para além disso, né? Para além ou para quem? Não sei. Tá para quem disso, talvez. É uma questão de consumidor, né? Você é um trabalhador, daí você vai pro restaurante. Daí tem um trabalhador te atendendo. E tem um outro trabalhador no caixa. Todo mundo é trabalhador, né? Tem outros trabalhadores comendo no restaurante, né? Diga-se de passagem, restaurante não é um lugar em que só pessoas ricas vão, né? Que só burguês vai. Trabalhador também vai no restaurante. E também pode ser mal atendido. Então, assim, para além de toda a condescendência, porque eu acho que não vale a pena ter condescendência porque não é sobre isso. Para além de toda a condescendência, tem uma raiz aí de reprodução de um discurso xenofóbico do baiano preguiçoso, que se ancora também no estereótipo racista. E isso é muito razoável que isso seja algo que incomode quando é dito por alguém que tem muitos seguidores e que consegue distribuir seu conteúdo para muita gente, entende? Então, eu iria mais por esse lado. Eu acho que esse papo de preguiça sempre passa por uma questão de raça. O estereótipo é de raça, o da preguiça. Tem a ver, se a gente pega a raiz disso, tem a ver com negros e indígenas, que precisam apanhar para trabalhar. Não existia uma lei anti-vadiagem para punir negros que não tinham, ou melhor, não conseguiam trabalho após a abolição da escravidão, que ficavam na rua, sim, que tocavam pandeiro na rua, que ficavam na rua se divertindo, que ficavam na rua fazendo qualquer coisa, sim, tinha uma lei anti-vadiagem. Não era para punir negros, mas obviamente o alvo eram as pessoas negras, evidentemente. A figura do negro indolente, sim. Vamos continuar aqui. Mas é nesse momento que a gente mostra aonde começa e aonde termina a nossa consciência racial e de classe, sabe? E claro, sejam todas e todos muito bem-vindos à minha cidade, mas cheguem aqui com noção. Não adianta ter pensamento colonial, aqui não tem um monte de escravo para atender as pessoas na hora que bem quiserem não, tá? Espera a sua vez, todo mundo é todo mundo, a cidade tá lotada de artistas, chega verão, tá todo mundo por aqui. E quem se conhece de verdade sabe que precisa esperar, já tá acostumado com o ritmo da nossa cidade, que não é devagar, tem a ver com o ritmo da cidade. E ritmo da cidade não tem a ver com preguiça, mas tem a ver com sociabilidade. Tem a ver com o ritmo da cidade mesmo. Da cidade. Ritmo da cidade. A maneira como a cidade funciona. A maneira como as pessoas incorporam o próprio ritmo de como a vida será dentro da cidade. E que se compreenderá, por exemplo, que na avenida você tem que andar muito rápido. Ou na avenida você anda devagar porque tá de boa. Que no restaurante você vai esperar 20 minutos para chegar ao prato. Ou que no restaurante você vai reclamar se demorar 20 minutos. Só que não vai parar só para atender você, tá bom? Achei legal o vídeo dela, da Gleide Davis. E nisso se cria uma situação em que de fato é complicado de lidar de uma maneira simples, né? É meio complicado. Porque de fato você tem muito provavelmente alguém que teve uma experiência individual que foi complicada num estabelecimento ou outro, que usou de um artifício linguístico para falar sobre isso e que talvez não tenha medido o impacto da fala, levando em consideração que é uma pessoa meio que pública, né? Meio que uma pessoa pública. Alguém que tá falando com muita gente o tempo todo, o tempo inteiro falando com muita gente. E que, querendo ou não, independentemente da consciência, acaba reproduzindo algum sentido de um discurso que é deveras preconceituoso e que, para quem vem de São Paulo, é muito fácil, né, fazer esse discurso, porque São Paulo é a capital do preconceito com o nordestino, né? São Paulo é um lugar construído com o braço nordestino e é o lugar onde você vai facilmente encontrar gente que tem o preconceito cordial, sabe? O preconceito cordial com nordestinos é uma coisa que é muito fácil de você incorporar isso e automatizar esse tipo de coisa. Incrivelmente e tristemente, na real. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã. E ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.